Agora, na Rádio da Família, o Evangelho do Dia, com Dom Mário Spark, Bispo da Diocese de Paranavaí. A palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Terça-feira, dia 27 de maio, Santo Evangelho para o dia de hoje é de João, capítulo 16, versículos 5 a 11. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas por que vos disse isso? A tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor, mas se eu for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim; a justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis; e o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. O Santo Evangelho que estamos ouvindo ao longo desses últimos dias é do capítulo 15 e 16 de João, e são esses dois capítulos parte daquele grande discurso de Jesus na última ceia, que ocupa os capítulos 13, do capítulo 13 até o capítulo 17 de João. Hoje estamos ouvindo o texto do capítulo 16 e Jesus, já a partir daquilo que ouvimos ontem, começa a nos falar do Espírito Santo. Mas quando Jesus falou para os discípulos que iria embora, o próprio Jesus fala: a tristeza tomou conta deles. E é totalmente compreensível essa tristeza que toma conta e é perceptível até no rosto dos discípulos. Eram 3 anos de vida, de explosão de alegria, de encanto, de estar com Jesus e também de saltos na sua vida que tiveram que dar os discípulos, rústicos como eram, para poder entender o amor de Deus e deixar-se amar por Deus em Jesus. Tudo isso foi acontecendo e agora, de um momento para outro, a notícia: vou embora. Mas Jesus diz assim: não fiquem tristes, porque eu vos enviarei o Espírito Santo. Mas eles não sabiam do que se trata o Espírito Santo. Ainda não tinham percebido. Maria Santíssima, sim, ela gerou Jesus na luz, na sombra do Espírito Santo, mas os apóstolos não. E dias depois eles recebem o Divino Consolador, o Espírito Santo, para que não se sentissem sozinhos e para que a igreja fosse inundada pela sua presença. Até então, o Espírito Santo preenchia o universo. Agora ele inunda a igreja, e aqueles que fazem parte da igreja, por sua vez, também recebem o Espírito Santo em seus corações, como é o caso de você e eu, que recebemos o Espírito Santo de Deus que foi derramado em nossos corações. O Espírito Santo é como uma lâmpada que aquece e ilumina todo o nosso ser. Ele atualiza para nós, no momento presente da vida, aquilo que foi a vida de Jesus Cristo, as suas palavras, o seu exemplo. E se você prestar atenção, se você entra dentro de si mesmo, no mais profundo, você percebe que sempre o Espírito Santo está nos guiando. Aquilo que nós chamamos voz da consciência é o Espírito Santo de Deus que está nos conduzindo, que nos mantém em sintonia no momento presente da vida, porque Deus vive, e se eu estou vivo, a conexão com Deus acontece pelo Espírito Santo. Portanto,
peçamos sempre o dom, a presença do Espírito Santo em nossa vida. Que o Senhor Deus abençoe o nosso dia, os nossos passos, as nossas atividades, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você acompanhou na Rádio da Família o Evangelho do Dia, com Dom Mário Spack, Bispo da Diocese de Paranavaí. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi.